Paz do Senhor, irmãos. Muito feliz mais uma vez estar aqui, nesse privilégio, essa honra. Já falei algumas vezes que eu nunca passou na minha cabeça estar aqui, ministrando a palavra do Senhor. Nunca imaginei, nunca tive esse desejo, mas graças a Deus que era o desejo que já tinha sido gerado, né? No nosso Senhor, né? E Ele se manifestou. Irmãos, eu quero agradecer também a vida do nosso pastor Carlos, da missionária Daniele, que tem dado essa oportunidade para nós, que somos novos na fé. Todo mundo aqui sabe que eles sempre dão oportunidade para aqueles que buscam, para aqueles que têm o desejo de servir ao Senhor, e eles são incentivadores, eles são impulsionadores de projetos e de propósitos. Eu agradeço a Deus pela vida deles. Em primeiro lugar, agradeço o meu Deus que me deu essa oportunidade. Agradeço também a minha esposa que está ali, que sempre me apoia, me incentiva, cuida da nossa filhinha para eu poder estudar. E sem minha família não teria condições alguma. Agradeço também a vida de cada irmão que está aqui, que sempre ora, sempre intercede pelo crescimento da igreja, pela expansão da igreja. Agradeço também quem está acompanhando em casa aí, que sempre nos dá audiência no YouTube, ouvindo essas palavras. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, tá, irmão? E que Deus possa usar vocês também, assim como Ele tem usado a mim, como tem usado o nosso pastor missionário, que vocês sejam um canal de bênção na vida de muitas pessoas ainda. Às vezes vocês podem achar que Deus esqueceu, mas Deus não esqueceu, não. Eu não sou melhor, o pastor não é melhor. Deus tem um propósito na vida de cada um. E eu tenho certeza que Ele vai se cumprir. Amém, irmãos? Irmãos, Deus tem falado comigo aí há algum tempo já em cima desse tema que eu quero trazer aqui hoje, que é andando como Jesus, no poder do Espírito. O texto que eu vou trazer aqui para aplicar esse tema está em Lucas 4,14. Você já com sua Bíblia aí, irmão? Lucas 4,14. Aleluia. Lucas 4,14, irmãos, amém? Diz assim: então Jesus retornou para a Galiléia, no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Esse é o texto que eu quero usar como base para aplicar aqui, nesse tema que eu passei para os irmãos, que é andando como Jesus, no poder do Espírito. E se você for ler o primeiro versículo do capítulo 4, ele nos diz o seguinte: pleno do Espírito, ou cheio, completo do Espírito, Jesus retornou do Jordão após ser batizado e foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. E o texto vai discorrendo e vai discorrendo. E no versículo 13 diz que, assim tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo se afastou dele. E após isso, nós vemos que Jesus começa a andar no poder do Espírito. Para começar essa mensagem, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: quando nós aceitamos a Cristo, nos rendemos... Pode sentar, tá, irmãos? Pode sentar. Ei, meu Deus. Quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós nos rendemos a Ele, nós recebemos o seu Espírito. A palavra dele diz isso. Quando nós somos filhos, recebemos o Espírito, e ali é o selo do penhor que nos garante a vida eterna. Então, quando você aceita a Cristo, você recebe o Espírito dele. Mas uma coisa é você receber o Espírito, e outra coisa é você andar no poder do Espírito. Jesus aqui nos ensina que só anda no poder do Espírito aquele que persevera e resiste às tentações, aquele que permanece firme no propósito. Então não basta aceitar a Cristo, não basta receber o seu Espírito, é preciso andar no poder do Espírito. E durante essa palavra nós vamos juntos ver o que andar no poder do Espírito é capaz de fazer na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E continuando aqui, Jesus começa a caminhar pleno do Espírito. Eu vou tentar seguir o esboço em nome de Jesus. E o texto começa a dizer que Jesus
andando no poder do Espírito, a partir daí ele começa a operar tudo que ele operou. A partir daí começa verdadeiramente o seu ministério. E o ministério de Jesus, se você for ler os 4 evangelhos, você vai ver que ele é baseado em cima de 4 pilares. 4 pilares: ensinar, proclamar, curar e libertar. Esses 4 pilares sustentam o ministério de Jesus. E o principal objetivo desses 4 pilares é conduzir as almas à salvação. Então, onde Jesus passava, ele ensinava, ele proclamava, ele curava e ele libertava. E o objetivo de Jesus era que as pessoas, através de toda essa operação que ele fazia no poder do Espírito, pudessem entender que elas necessitavam de um Salvador, que elas necessitavam de alguém que transformasse a vida delas de dentro para fora. E baseado nisso que nós estudamos, que nós falamos aqui agora, que eu estava estudando, o Senhor me trouxe o texto para a gente poder aplicar bem nesse tema aqui, irmão. E o texto é sobre a mulher do fluxo de sangue. Também está no livro de Lucas, Marcos e Mateus. Nesses três livros fala sobre essa passagem. Eu peguei no livro de Lucas 8, 43, 48. Mas basicamente vamos ficar nesse texto, porque aqui Jesus nos mostra como é andar no poder do Espírito. O que andar no poder do Espírito pode fazer na vida das pessoas que estão ao seu redor. E o que as pessoas esperam daqueles que deveriam demonstrar santidade. O texto começa dizendo que Jesus, após voltar de Genezaré, onde lá ele expulsa uma legião de demônios do Gadareno ou do Gerezareno, Jesus volta e Jairo chega aos pés dele suplicando porque a sua filha estava prestes a morrer. Enquanto Jesus se encaminha para a casa de Jairo, no meio do caminho, durante o percurso, o texto diz que aparece uma mulher. E no versículo 43, o texto vai nos dar uma direção do que aquela mulher estava passando. O texto diz que a mulher estava sofrendo há 12 anos de uma enfermidade. O texto também diz que ela fez tudo que estava a seu alcance, tudo que era humanamente possível para tentar ser curada dessa enfermidade. E o texto também nos diz, não nos diz qual era a enfermidade, mas nos dá a causa. A causa da enfermidade trazia nela uma hemorragia intensa. E quando nós vamos em Levítico 15, capítulo 15, do versículo 19 ao 30, lá pela lei mosaica, o Senhor diz que essa mulher era considerada impura. Quando a mulher estava no seu ciclo menstrual normal, durante aquela semana ela era considerada impura e ficava separada. Só que quando uma mulher tivesse uma hemorragia constante, ela estaria constantemente impura. Então nós já podemos ter uma ideia de que essa mulher era afastada do seu convívio social. Essa mulher não podia estar em lugar nenhum, porque se ela sentasse numa cadeira e outra pessoa sentasse, essa pessoa também se tornaria impura. Se alguém tocasse nela, se tornaria impuro. E eu pesquisando sobre o que pode causar hemorragia, esse fluxo contínuo de sangue, um dos problemas até que muitas mulheres devem conhecer, e que eu acredito que tenha sido dessa mulher, para ter ficado tanto tempo assim com essa hemorragia, 12 anos, é o mioma. E numa das situações onde ele causa essa hemorragia constante, é quando ele está dentro do útero. E para retirar é só com cirurgia. E naquela época não tinha cirurgia ainda. Então eu fico imaginando o quanto que essa mulher sofreu nas mãos dos médicos, porque ela era uma cobaia para os médicos. Então, meu irmão, às vezes pessoas vêm aqui no templo, pessoas estão lá fora servindo de cobaia para os outros. Pessoas estão buscando cura, milagre, restauração através das mãos humanas. E muitas vezes, na maioria das vezes, os recursos humanos não podem atender essas pessoas. Então elas acabam sofrendo ainda mais. E essa mulher estava sofrendo. O texto diz que ela sofreu muito na mão dos homens. E o texto continua dizendo, essa mulher então era impura. Essa mulher não podia tocar nas pessoas, ela não podia estar no meio do convívio social. Só que enquanto Jesus se encaminhava para a casa de Jairo, essa mulher tomou uma decisão. Ela resolveu enfrentar
as consequências, em busca daquilo que ela precisava. Ela se expôs, ela se humilhou, porque eu acredito que 12 anos sofrendo, todo mundo da região já sabia quem ela era. As pessoas já sabiam que ela tinha um problema, e onde ela passava as pessoas diziam: lá vai a impura, já vai a pecadora, já vai aquela que tem um fluxo contínuo. O que ela está fazendo aqui? Ela vai nos deixar todos impuros, ela vai contaminar a todos nós. Mas contrariando a tudo e a todos, essa mulher se lança. E daí eu começo a entender o que no livro de Marcos, falando sobre ela, diz que ela ouviu falar de Jesus. Irmãos, nós temos aqui uma clara demonstração do que é aquele texto de Romanos 10, 12, que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus e você coloca ela em prática, aí nós podemos ter certeza que essa palavra gerou uma fé dentro do seu coração, uma fé tão forte, uma fé tão convicta, que você é capaz de enfrentar uma sociedade inteira. É uma fé tão convicta que você é capaz de ir contra os seus próprios princípios e convicções, para poder buscar daquilo que você precisa. É isso que acontece, irmãos, quando uma pessoa, por exemplo, aceita Jesus. Essa pessoa tem convicções humanas, essas pessoas têm as próprias convicções, e às vezes umas acham que é bobeira, que não existe, mas quando ela ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus penetra no coração dessa pessoa, é gerado fé dentro dessa pessoa, e ela consegue romper com os preconceitos, com as incertezas, com as dúvidas. Esse é o poder da verdadeira palavra de Deus, irmãos, quando ela gera fé dentro de nós. E ela gerou fé dentro dessa mulher. A palavra que essa mulher ouviu gerou fé dentro dela, a ponto dela se colocar numa situação de risco, pois pessoas ali poderiam ceifar a vida dela, indignadas com aquele ato dela, porque ela sabia que ela era impura. Então, quando Jesus está passando, uma multidão o comprimia, uma multidão o apertava, e quando ele acabou de passar, essa mulher viu a oportunidade. Essa mulher enxergou que se ela chegasse por trás, ela teria uma possibilidade maior de tocar em Jesus. E essa fé dentro dela foi tão poderosa, tão convicta, que ela falou consigo mesma: se somente eu tocar nele, eu serei curada. Sabe o que nos impede muitas vezes de receber aquilo que nós precisamos? Seja uma cura, seja uma libertação de um parente, seja uma transformação em nós, seja uma provisão financeira, é que nós não vamos com essa fé convicta. Às vezes nós entramos aqui, irmãos, e não temos essa convicção que essa mulher teve. Quando você entende que o mesmo Jesus que caminhou naquelas ruas, está caminhando aqui no meio dessa igreja, mesmo que você não veja, e a palavra que você ouve gera fé, e você diz: eu vou sair daqui com o que eu preciso. Quando você age assim, irmãos, você vai conseguir receber da parte do Senhor, porque o nosso Deus ainda não parou de trabalhar. Jesus disse: o Pai trabalha até hoje, e eu também assim continuo trabalhando. A obra ainda não acabou, irmãos. Então, quando você entra com essa convicção, e você diz: eu vou sair dali diferente, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus a ponto de eu deixar ela penetrar no meu coração e mudar o que tem que ser mudado. Hoje eu vou por tudo ou nada. Quando você sai com essa convicção, eu te digo que com certeza você não vai sair da mesma forma que você chegou aqui. Algo vai mudar em você, irmãos. Algo vai mudar dentro de você. Quando alguém toca em Jesus com essa convicção, a pessoa não pode permanecer da mesma forma. É impossível alguém permanecer da mesma forma. E eu sei, e eu digo isso, porque quando eu aceitei Jesus, eu ouvi a palavra durante anos, mas eu não colocava ela em prática. Eu não tinha essa convicção. Mas um dia eu tive essa convicção, e eu falei: eu vou colocar em prática. Eu dobrei os meus joelhos no meu quarto, e eu falei: Jesus, é hoje. Hoje eu me entrego a Ti, e eu quero o Teu Espírito. E quando eu falei essas palavras, eu senti o Espírito Santo de Deus me tomar por completo.
Eu chorei constantemente, e de lá até hoje eu venho experimentando uma transformação, uma mudança. Tenho tido experiências extraordinárias com Jesus, porque quando você se dispõe, irmãos, a tocar nele com um coração aberto, reconhecendo que você precisa dele e que só ele tem aquilo que você precisa, é um ambiente ideal para ele trabalhar. Ele olha para você e diz: aí está propício para mim agir, porque quando eu agir você vai entender que fui eu. E foi com essa convicção que essa mulher saiu de casa, enfrentou a sociedade, enfrentou as leis, por fé, porque ela ouviu e foi gerado fé dentro dela. O texto continua dizendo, no seu versículo 44 e 45, que ela toca Jesus. E eu já até falei uma vez na rádio, eu pesquisei sobre esse tocar, porque quando ela toca Jesus, Jesus para tudo que ele estava fazendo. Veja que ele estava indo para a casa de Jairo, a filha de Jairo já estava quase morrendo, e Jesus parou para ver quem o tocou. Irmãos, não foi um toque qualquer, não foi apenas um simples toque, não foi alguém que falou: eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso ou daquilo. Foi alguém que tocou Jesus como se fosse a última, a única solução da vida dele. Essa pessoa que tocou Jesus, tocou nele de tal forma que foi capaz de fazer ele parar em meio à multidão e voltar toda a sua atenção para ela. E Jesus, voltando-se no meio da multidão, ele pergunta: quem me tocou? A palavra tocar no grego é aptomai. Aptomai, ela não é simplesmente um toque. Aptomai é você segurar, é quando você pega e segura. Aptomai, ela também é usada numa conotação íntima, numa conotação profunda. Essa mulher não tocou Jesus apenas por tocar, essa mulher segurou na borda do manto dele, e ela teve uma comunhão íntima com Jesus. Quando ela tocou em Jesus com esse sentimento, automaticamente de Jesus emanou o poder. Ele disse: alguém tocou em mim. E Pedro, sempre Pedro: Senhor, uma multidão te comprime e tu pergunta: quem te tocas? Jesus olhou para Pedro e disse: alguém me tocou. Eu imagino Jesus pensando: Pedro, não foi um simples toque que essa pessoa fez. Essa pessoa tocou em mim tão profundo que de mim emanou poder, de mim saiu virtude. Em meio a essa multidão, essa pessoa conseguiu aquilo que ela queria, porque ela tocou em mim de uma forma íntima, pessoal, profunda. A conexão entre mim e ela, Pedro, não foi carnal, foi espiritual. Pedro, essa mulher me tocou com o Espírito. E Jesus, quando ele olha para trás e ele diz: quem me tocou? Irmãos, você acha que ele não sabia quem havia tocado? Quando uma mulher que é casada com o seu esposo, um casal, quando eles estão na sua relação íntima, eles não sabem quem está tocando ao outro. Eu estou trazendo isso como um exemplo para você entender que a aptomai é muito mais do que um simples toque, é uma comunhão, é uma união espiritual, é uma união profunda. Jesus sabia muito bem quem havia tocado, mas ele perguntou de propósito. E eu te afirmo que ele sabia que foi a mulher que o tocou, porque quando ele diz alguém me tocou, a expressão que ele usa no grego está no feminino. Ele sabia que foi uma mulher que o tocou, e ele sabia exatamente quem o tocou. Só que Jesus, ele aguarda que essa mulher se apresente, e que essa mulher deu o testemunho. E nos versículos seguintes, essa mulher tremendo, ela chega para Jesus, se prostra aos pés dele, a multidão toda olhando, os discípulos olhando, e ela diz: Senhor, foi eu que te toquei assim. Olha, irmãos, ela diz: eu te toquei assim. Imagine o tipo de toque que essa mulher deu.
Imagine você desesperado, você 12 anos sangrando sem parar, e está passando na sua frente a única oportunidade da sua vida. Como você tocaria? Como você pegaria nessa oportunidade? Irmãos, ela não tocou não, ela pegou em Jesus e deve ter puxado com toda a força, e falado: hoje eu saio daqui com o que eu preciso, hoje eu saio daqui transformada. E ela puxou Jesus, que ela teve até que se desculpar: Senhor, foi eu que te toquei assim. Mas entenda o meu caso, eu estou há 12 anos hemorrágica, impura, e quando eu toquei no Senhor, instantaneamente eu fui completamente curado. Irmãos, quem perguntou a essa mulher o que ela tinha? Quem conhecia essa mulher para falar o que ela tinha? Ninguém, não botou nem o nome da mulher no texto, ninguém conhecia, os discípulos não conheciam ela, mas foi necessário que ela se apresentasse para que todos conhecessem quem era Jesus. As pessoas que estavam tocando Jesus tinham que entender que não é tocando Ele de qualquer forma que conseguiriam receber aquilo que precisam. E através da vida dela, Jesus mostrou a todos os outros como Ele queria ser tocado, como Ele deveria ser tocado. Não é um toque carnal, não é um toque superficial, não é um toque interesseiro, não é um toque hoje para amanhã, é um toque que você segura, é um toque contínuo, é um toque do Espírito com o Espírito Santo. É uma comunhão profunda, irmãos, é uma comunhão constante, porque quando o poder saiu, Jesus não disse: o poder voltou. O poder que sai de Jesus vai permanecer em quem o toca. O poder que é emanado de Jesus vai permanecer naquele que o tocou. Por isso muitas vezes você olha uma pessoa e você diz: essa pessoa é diferente. Irmãos, essa pessoa tocou tão profundo em Jesus, que o poder que saiu dele habita nela agora, e ela passa a se tornar uma extensão do poder de Deus. Poder, irmãos, dinamis, no grego, dunamis, é um poder explosivo. A palavra dinamite vem de dinamis, é um poder explosivo do Espírito Santo. Todas as vezes que você vê na Bíblia falando de um poder que vem emanado do Espírito, vai ser usada essa palavra dunamis, um poder que vem da sabedoria. Quando Paulo diz que não se envergonha, porque o Evangelho é poder de Deus, ele está dizendo: o Evangelho é dunamis de Deus. Toda vez que você vê alguém operando milagres e curas através do Espírito Santo, ele está agindo no poder do Espírito, no dunamis do Espírito. E Jesus queria ensinar isso para essa multidão. Jesus queria que nós hoje pudéssemos perceber isso, que nós devemos tocá-lo, irmãos, de uma forma profunda. Essa mulher o tocou assim. E o que eu acho mais interessante, essa mulher impura, essa mulher estava impura pela lei mosaica, como nós lemos aqui. Se você ler em Levítico 15, 19 e 30, vai falar das impurezas da mulher. Essa mulher estava impura e tocou nele. Só que a lei dizia que aquele que está impuro, se tocar em alguém puro, essa pessoa também será impura. Então eu imagino as pessoas olhando para Jesus e dizendo: agora ele está impuro, porque esta mulher impura tocou nele. Mas aí o que eu acho extraordinário é que Jesus veio para trazer para nós uma nova aliança, um novo entendimento. Agora nós somos regidos pela aliança que vem do sangue de Cristo. Então Jesus mostrou para as pessoas o seguinte: se você está impuro e você toca em alguém puro, essa pessoa fica impura. Mas se você está impuro, se você está mergulhado no pecado, se você está sujo pelo pecado, quando você toca em Jesus, é Ele quem te purifica. O dunamis que sai dele, o poder que sai dele,
tem o poder de purificar aquele que o toca. As pessoas olham e não entendem. Alguns já falaram para mim: rapaz, você fez tanta coisa e hoje você está na igreja. Meu amigo, o dunamis, o poder de Jesus, quando eu toquei nele lá no meu quarto, eu segurei ele, eu tive uma comunhão espiritual com ele. Esse poder que emanou dele tem o poder de me purificar, de perdoar os meus pecados, e dia após dia esse poder vem trabalhando em mim, esse poder vem me mudando, vem me transformando, vem me dando experiências novas, extraordinárias. Um amigo meu mandou um áudio para mim, eu postei uma foto com minha filhinha. Primeiro ele me zoou, dizendo que eu estava com a bochecha gorda. Eu já não gostei. Depois ele mandou um áudio para mim, e ele disse assim: irmão, nós fizemos o curso da polícia, eu sou policial para quem não sabe. Nós fizemos o curso da polícia há 8 anos atrás. Ficamos 1 ano estudando juntos, um grande amigo meu. Ele disse: irmão, dá para ver no seu semblante, só pela foto, sem você falar nada, que você é outra pessoa. Aquele David que eu conheci lá atrás não existe mais não. De você, eu olho para a sua foto e eu sinto algo bom. Eu sinto que de você sai bênção, irmão. Quando eu ouvi esse áudio, às vezes a gente está na presença de Deus e não consegue compreender. Mas quando eu ouvi esse áudio, eu recebi esse áudio, eu me alegrei muito, porque eu compreendi que o poder de Deus continua se aperfeiçoando nas minhas fraquezas. O poder, o dunamis de Deus continua trabalhando em mim. E as pessoas que estão de fora, elas veem isso, irmãos. E é isso que as pessoas que estão lá fora, elas buscam. As pessoas olham para as igrejas e elas não esperam alguém olhando de volta com o dedo apontando e dizendo: impuro, pecador. Elas não esperam isso. Elas olham para a igreja como essa mulher. Elas vão contra tudo e contra todos que dizem: você está doido? O que você vai fazer lá? O mundo está tão bom, as coisas estão fluindo, olha a tecnologia, boates abrindo, cidade crescendo, o que você vai fazer lá? E essas pessoas estão enfrentando tudo e todos, e olhando para a igreja. E o que elas esperam ver? O que essa mulher esperou ver? O que ela queria ver? Uma solução para a vida dela. As pessoas olham para mim e para você, irmãos, que já tocamos Jesus e já recebemos o dunamis dele. Elas olham para nós como uma extensão do seu poder aqui na terra. Muitos dizem que essa mulher tocou na orla do manto de Jesus. E na orla do manto, pela lei, tinha que ter 4 pendentes, franjas. E ali, Números 15, Deus institui esse mandamento, que os homens fizessem franjas na borda do seu manto, para que assim eles se lembrassem que eles devem obedecer às ordenanças, os mandamentos do Senhor. Então os homens tinham que andar com aquilo ali. Só que com o passar do tempo, os homens começaram a usar aquilo ao invés de um memorial, para se lembrarem dos mandamentos, se santificarem. Eles começaram a usar aquilo como um outdoor de santidade. Jesus repreende os fariseus em Mateus 23 e dizem: vocês andam pelas ruas arrastando as franjas dos seus mantos, só para mostrar que são santos, mas vocês são como sepulcros caiados. Vocês parecem bonitos e com vida por fora, mas por dentro vocês estão mortos. Se as pessoas tocarem em vocês, elas não vão ser purificadas, mas é vocês que serão ainda mais impuros. E Jesus dá esse sermão neles. E quando eu vejo que essa mulher tocou ali, eu imagino que ela olhou e ela pensou: ali é o ponto de santidade que os fariseus dizem ser, então é ali que eu vou tocar nele. Só que quando ela toca em Jesus, irmãos, realmente a santidade. Ela deve ter tentado tocar em outros, eu acredito mas não saiu nada. Saiu condenação. Às vezes olharam para ela e disseram: o que você está me tocando, sua pecadora, sua impura, tira sua mão de mim. E às vezes é o comportamento de muitos cristãos hoje em dia. Às vezes no seu trabalho, na sua casa, na sua família, pessoas vão perguntar de Jesus. Chegam como quem não quer nada e vai perguntando. E aí que faz a diferença, irmãos.
É aí que mora a diferença. Será que se essas pessoas tocarem em você, vai fluir santidade, poder de você? E é isso que Jesus quis mostrar para as pessoas. Jesus mostrou para nós o seguinte: não basta parecer santo, tem que ser santo. Não basta parecer que tem que poder, tem que emanar poder. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, a igreja. Quando a pessoa vai tocar na orla do manto, ela vai tocar na cabeça ou no corpo? Você acha que a pessoa vai tocar na cabeça ou vai tocar no corpo? Quando a pessoa vai receber Jesus, receber uma cura, um milagre, uma libertação, é quem que estende a mão? É quem que faz o convite? É quem que ministra a palavra? Nós somos a extensão do poder de Deus na terra. Nós não somos uma reunião de pessoas. Nós não somos um fã-clube religioso. Nós somos o poder de Deus. Nós somos o dunamis de Deus na terra. Escuta aqui, irmãos. Essa sociedade vai procurar pessoas que estão verdadeiramente em comunhão com o Espírito de Deus. Pessoas que quando elas tocarem vão emanar poder, capaz de transformar as suas vidas. São essas pessoas que o mundo procura. Às vezes falamos que as pessoas não querem nada com Deus. As pessoas querem Deus. As pessoas não querem nada com hipocrisia. Elas querem sentir o poder de Deus. Elas querem tocar na igreja, no corpo, e receber uma carga de poder que vai transformar a vida delas verdadeiramente. Irmãos, tem pessoas desejosas em estarem aqui conosco. Tem pessoas que desejam, que anseiam sair do mundo. Elas só não sabem disso. Mas é você que vai mostrar isso para elas. Como esse amigo meu olhou minha foto e falou isso, as pessoas têm que olhar para você, não saber explicar o que está acontecendo, mas ver que de você emana algo diferente, que de você emana algo que vai transformar a vida delas. Essa mulher não sabia o que saiu, o que foi que veio de Jesus, mas ela soube que ela foi curada quando ela tocou. Quando as pessoas, irmãos, tocarem em você, quando as pessoas ouvirem você falar, verem você andar, quando as pessoas verem você gesticulando, elas vão ver que algo diferente aconteceu, elas sentiram algo diferente. Elas podem não saber o que é, mas você vai saber muito bem o que é. É o dunamis de Deus agindo através de você. O Senhor nos chamou, irmãos, para sermos extensão do poder dele nessa geração. É uma geração que necessita receber o dunamis, o poder de Deus. Você olha pelo quadro político instalado na nossa sociedade. As pessoas estão procurando alguém em quem acreditar, em quem confiar, em quem depositar as esperanças. E às vezes eu vou ver, em vez da igreja usar esse momento para dizer que nós temos a solução, nós podemos mudar a sua vida, nós temos em nós aquilo que vai transformar você, a igreja entra no meio dessas picuinhas políticas, desses rixas políticos. Vamos orar por fulano, vamos orar por ciclano. Irmãos, eu vou orar por todo mundo. Eu quero que todos sejam tocados, recebam o poder como essa mulher recebeu. Eu não quero saber o que o cara fez. Eu vou continuar orando por ele. Eu oro pela minha nação. Eu oro para Deus colocar quem ele queira no comando da minha nação. Mas independente de quem ele colocar ali, eu oro para Deus tocar essa pessoa, para o poder dele se manifestar. E pode ser que vai ser através de você, irmãos. Eu nunca imaginei estar aqui. De repente você nunca imaginou estar em algum lugar. Mas daqui a 2 anos, como eu estou aqui, você pode estar nesse lugar. E você vai ver que tudo que você está fazendo hoje vai valer a pena. Tudo que você deixa de aceitar do mundo, tudo que você recebe da parte de Deus, os momentos em que você se dedica ao estudo da palavra, os momentos que você se dedica à oração, os momentos que você busca se santificar,
o Senhor está te preparando para o momento certo. Jesus passou no momento certo. Jesus foi para curar a filha de Jairo, mas ele passou por esse caminho, porque tinha uma mulher que o desejava tocar. Tinha uma pessoa que estava ansiosa para receber algo diferente, algo que o mundo não tinha capacidade de lidar. E essa mulher recebeu, irmãos. E eu leio esse texto, e eu pedi a Deus: Senhor, eu preciso andar no Teu poder, eu preciso andar no poder do Teu Espírito, porque onde eu trabalho pessoas precisam sentir esse poder emanando na vida delas. Tem pessoas onde eu trabalho, irmãos, extremamente oprimidas, pessoas já no 3º, 4º casamento, famílias destruídas. Um sargento com quem eu trabalho mostrou um áudio, o filho dele de 18 anos, xingando ele de tudo quanto é nome, de uma ex-mulher. E eu falei: ô sargento, o senhor tá tranquilo ouvindo isso? Ele: cara, eu não fico não, mas... E eu, querendo fazer alguma coisa, mas o que eu vou fazer? Minhas palavras não vão ter efeito. Então eu oro a Deus para Ele derramar desse poder, irmãos. Deus, Ele quer, irmãos, derramar uma carga de poder muito maior do que a que nós já experimentamos. Deus, Ele não quer que ninguém seja condenado. Pelo contrário, Ele quer que todos alcancem a salvação. Deus, Ele está procurando pessoas, irmãos, que tenham o desejo de manifestar o poder dEle. Tem muita gente aí, irmãos, que não está manifestando o poder de Deus. Mas infelizmente eles estão lá. E o que nós estamos fazendo para realmente manifestar o poder de Deus, para fazer a diferença na nossa geração? E é isso que eu tenho buscado no Senhor, é isso que eu tenho pedido em oração. Senhor, manifesta o Teu poder através da minha vida. Eu não suporto ver uma pessoa entrando aqui, irmãos, e saindo enferma do mesmo jeito que entrou. Eu não estou culpando ninguém, com certeza não, mas nós temos que pedir ao Senhor mais desse poder. Nós temos que pedir ao Senhor para quando alguém entrar ali, pisar naquela porta enfermo, essa pessoa ser curada. Eu sei que o nosso Deus tem o poder de fazer isso. Pessoas receberem verdadeiramente a palavra de Deus em seus corações, de tal forma que elas mudem totalmente a rota de sua vida. É esse poder, irmãos, que Deus quer derramar na igreja dele. E Deus tem procurado aqueles que Ele vai usar, aqueles que serão a extensão do seu poder aqui na terra. Tem vaga, irmãos, tem vaga. Jesus disse: a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Jesus está buscando aqueles que Ele vai usar. Jesus quer usar você, irmão. É através de você que Ele quer manifestar o dunamis, o poder dEle nessa geração. Não olha para um político achando que ele vai mudar o quadro da nossa nação. Quem vai mudar o quadro da nossa nação é você no poder do Espírito. A nação brasileira, irmãos, é uma nação abençoada. Você tem o privilégio de proclamar a palavra de Deus onde você quiser. Meu trabalho é militar, um batalhão militar, e lá eu falo da palavra de Deus, eu oro. Na madrugada eu consigo até levar minha Bíblia para estudar. Quando eu fico na madrugada sozinho, ninguém nunca falou nada. Os comandantes às vezes passam e olham: tá, você está lá na igreja, poxa, bacana, cara, muito bom. Poxa, continua assim, tem como você orar por nós lá? Irmão, o Brasil é um paraíso. Você pode manifestar o poder de Deus aonde e quando você quiser. Então o que falta para esse poder de Deus vir? Mas vir com força, igual um dunamis, uma dinamite, uma explosão. Será que é Deus que está faltando? Ou será que é os ceifeiros, a matéria-prima para Deus manifestar esse poder? Irmãos, Deus te chamou para algo maior. Deus te chamou para você ser a extensão da santidade, do poder dele nessa geração. A nossa geração vai ser mudada por você. A nossa geração não vai ser mudada por programas de televisão educativo. A nossa geração não vai ser mudada por livros. A nossa geração vai ser mudada pelo poder de Deus sendo manifesto nela.
Jesus veio para mostrar isso. Essa mulher ficou 12 anos, gastou tudo que tinha, usou tudo que o mundo tinha à disposição dela, mas Jesus veio para mostrar o seguinte: a partir de hoje, o quadro da vida das pessoas vai mudar pelo poder do meu Espírito. A partir de hoje, histórias serão mudadas pelo poder do Espírito, irmão. Então é preciso que nós andemos no poder do Espírito. O Senhor tem buscado aqueles que querem andar no poder do Espírito. E se você, meu irmão, tem sede de andar no poder do Espírito, essa palavra é uma oportunidade de você colocar em prática, em forma de fé, tudo que você tem ouvido. Essa é a hora de você se posicionar, de você se colocar ali, entre o céu e a terra, naquela conexão alinhadinha, e pedir a Deus para te usar. Pede para Deus mudar o que precisa ser mudado, pede para Ele tirar o que precisa ser retirado, e fala: Senhor, enche-me com o teu poder, enche-me com o teu poder, que eu estou disposto a fazer a diferença no louvor, na palavra, na oração. Senhor, eis-me aqui. Quando Isaías viu a glória de Deus, permissão, diácono Dian, para usar o seu texto, quando ele viu a glória de Deus, ecoou uma pergunta no céu: a quem enviarei? Olha a pergunta do céu. A pergunta do céu não é: será que eu tenho poder para transformar? Será que vai ter jeito? A pergunta do céu é: a quem eu enviarei? Isaías estava atento e respondeu: eis-me aqui, Senhor. Sabe o que o céu está esperando você responder? Eis-me aqui, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O céu já tem o poder, a carga de poder exata para a nossa geração. Ele está esperando aqueles que vão levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. É isso, irmãos. É disso que nossa geração precisa. É disso que nossa geração precisa. Um pouco de fogo, um pouco de poder. Eu acho que a nação brasileira é acostumada muito com as coisas naturais, com as coisas normais. A nossa nação é uma nação próspera. Então eu acho que ela é muito acomodada com as coisas simples. Está doente, toma um remédio. Está precisando de dinheiro, faz um empréstimo. Está tendo um problema familiar, separa a família e vai fazer outra. Só que aqui estão aqueles que vão mudar o quadro dessa nação. Aqui estão aqueles que vão transformar a mente dessa nação. A nação brasileira está dividida, irmãos, porque ela confia em homens. Mas uma nação que Deus verdadeiramente é o seu Senhor, uma nação que confia no braço forte do seu Deus, ela permanece unida. Irmãos, eu não aguento mais ver famílias sendo desfeitas. Não tem condição. Eu estava conversando com o sargento, está no 4º casamento. Tem uns 4 filhos, tudo com esposa diferente. E as pessoas acham isso normal. Elas brincam: lá vai você, hein? Você é o cara, hein? Eu fico olhando, eu falo: meu Deus, eu acho que eu estou doido. O cara está no 4º casamento, ele está achando que vai dar certo esse 4º casamento? Essa nação precisa de um sacode, irmão. Essa nação precisa ser sacudida, chacoalhada. Sabe o que essa nação precisa? Ela precisa de um choque de poder. Ela precisa entender como que o céu funciona, porque essa nação está achando que é de qualquer jeito que vai alcançar o poder de Deus. Essa nação está achando que é de qualquer jeito que vai receber uma transformação, um avivamento. Mas o avivamento só vem no poder do Espírito. E o poder do Espírito é manifesto através daqueles que têm sede, daqueles que se santificam, daqueles que buscam verdadeiramente ser um canal de bênção, ser a extensão do poder de Deus nessa geração. Irmãos, eu finalizo essa mensagem. O Ministério do Louvor pode até estar vindo. Eu não vou me estender mais não. Eu finalizo essa mensagem aqui. Vou contar um breve testemunho. Logo quando eu me converti, irmãos, eu estava muito doido, eu acho.
que eu de serviço na viatura, eu comprava sempre um lanche, de manhã cedo, vou comprar um lanche, vou procurar alguém que Deus vai me falar para me dar esse lanche. Saia rodando de viatura. Aí abordava o cara, abordava um ou outro. Não, Deus não falou para dar esse lanche não. Aí achava um lá, vem cá, vou te dar um lanche aqui, rapaz, Deus quer mudar a sua vida. E pregava para o cara ali, fiz muito isso. E um certo dia eu assumi serviço, tomei meu café às 7 e pouco da manhã, comprei um lanche e falei, Senhor, se o Senhor tiver alguém para me entregar esse lanche, me mostra. Saí do centro de Guarapari, fui lá em Meaípe e voltei. Não achei uma pessoa. Não tinha um morador de rua, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? 9 horas, Senhor, eu vou ter que comer esse lanche. Irmãos, quando eu cheguei no mesmo ponto que eu saí, eu estou falando isso para você ver que o poder de Deus, ele quer se manifestar através do seu povo. Quando eu voltei no mesmo ponto, meu parceiro falou, rapaz, eu preciso comprar uma ração para minha gata. A casa de ração era do lado da padaria. E quando eu parei a viatura, eu vi um senhor deitado, todo sujo. Só que quando eu saí da padaria, eu já tinha visto ele. Só que eu falei, isso aqui está muito perto, eu vou mais longe. Quando eu voltei, irmãos, ele estava ali, 2 horas depois, ele sentado. Com aquela cara de desolado, não sabia o que eu estava fazendo, todo sujo. E eu deixei a viatura do lado, fardado mesmo. Falei, e aí, rapaz? Ele olhou, não. Eu falei, não, calma, rapaz. Quero conversar com você. Falei, cara, que você está todo machucado, todo ralado. Todo machucado, ensanguentado, sujo, mijado, fedendo. Era um ser humano, irmãos. Tinha idade para ser meu pai, quase 50 anos. E eu cheguei e falei, não, cara, por que você está assim todo machucado? Ele falou, contou a história dele, falou que brigou com a mulher, veio de Vila Velha para cá, encheu a cara de cachaça, desmaiou, entrou em coma alcoólico e caiu no chão e bateu a cabeça. Pessoas levaram ele até o PA, lá ele tomou soro, mandaram ele embora e ele dormiu ali. E quando ele foi falando isso, eu falei, meu irmão, você vai ficar deixando a sua vida na mão de homens, dependendo de pessoas te socorrer até quando? E ele começou a gaguejar, não, porque eu falei, não, você sabe o que eu estou falando. Ai, irmãos, naquele dia eu estava possesso, hein? Eu falei, você sabe do que eu estou falando? Ele olhou para mim, não, mas eu vou. Eu falei, você sabe do que eu estou falando, rapaz. Eu fui rodar a cidade toda para dar esse lanche para alguém, vi você aqui, voltei, você está aqui 2 horas depois. Deus mandou eu te entregar esse lanche, mas Ele também mandou eu te dizer o seguinte: você sabe o que pode mudar a sua vida. Você sabe quem pode transformar a sua vida. Enquanto isso passava muita gente. Imagina um policial fardado conversando com um homem bêbado, sujo na calçada. E pessoa passando. E ele quis mudar o assunto. E eu falei, você sabe do que eu estou falando? E ele olhou para mim e começou a chorar. E eu falei, por que você está chorando? Ele falou bem assim, irmãos, chorando, olhou para mim, chorando igual criança. Ele olhou e falou bem assim, eu tenho medo dele. Eu tenho medo dele. Eu falei, por que você tem medo dele? Porque eu sou pecador. Estou todo sujo. Eu tenho medo dele. Eu falei, olha só, você não precisa ter medo dele. Ele transformou a minha vida. Eu era mais pecador do que você. Eu falei, eu era mais sujo do que você, mas eu entreguei minha vida para Ele, e Ele transformou a minha vida. Se você entregar a sua vida para Ele, Ele vai mudar a sua vida. E ele chorando se ajoelhou, todo machucado, não aguentava nem ajoelhar. Eu falei, não precisa se ajoelhar. Ele, não, eu tenho que me ajoelhar. Irmãos, essa mulher do fluxo de sangue se ajoelhou, tremendo de medo, porque ela não sabia o que havia acontecido com ela. Mas Jesus se apresentou para ela. E aquele homem tremendo se ajoelhou. Ele olhou para mim e falou, seu polícia, ora por mim. Orar ou não orar? Centro de Guarapari lotado. Eu falei, é agora. Vou orar agora, vem cá, fardado, todo mundo passando. Eu falei, Senhor, transforma essa vida, Pai.
Como o Senhor transformou a minha vida, transforma essa vida, Jesus. Ele está aqui diante de Ti, Senhor. Ele entendeu que precisa do Senhor, transforma essa vida, Pai. E eu orei, irmãos. Eu orei com tanta fé. Eu orei com tanta convicção. Eu abracei aquele homem sujo, mijado, sangrando. Eu abracei ele e eu orei agarrado com ele. As pessoas passando, eu não queria nem saber. Eu agarrei com ele ali e eu orei junto com ele. Eu sei que o poder que eu recebi lá no meu quarto, eu servi de uma extensão para tocar a vida desse homem, Cícero, o nome dele. Eu sei que naquele momento ali, o dunamis de Deus que eu experimentei no meu quarto, ele saiu de mim e também tocou nele. Aquele homem, irmãos, quando eu acabei de orar, ele olhou para mim, eu vi o semblante dele transformado. Irmãos, o semblante dele era outro. Eu olhei para ele, ele enxugou as lágrimas e falou: muito obrigado pelo que você fez. Eu falei: agradece a Jesus, cara, ele que mandou trazer esse lanche para você, ele te ama, ele vai mudar a sua vida. Eu creio. E eu levantei dali, ele sentou, comeu aquele lanche, e eu saí e fiquei olhando na esquina. Ele olhava para o outro lado da rua, onde tinha uma parede, e ele comia e ele chorava. E eu reconheci aquelas lágrimas. Eu falei: Senhor, quando eu te aceitei, eu chorei assim. Eu tive medo no começo. No começo eu tive medo porque eu não entendia, mas eu sabia que eu não valia nada. E eu chorei igual esse homem está chorando agora. Senhor, por favor, transforma a vida dele igual o Senhor transformou a minha. Eu pedi para Deus transformar, irmãos. Eu nunca mais vi ele, mas eu tive uma certeza no meu coração que aquele homem teve a sua vida transformada. Irmãos, onde o poder de Deus se manifesta, nada permanece da mesma forma. Se você se submeter a Cristo, se você pedir a Ele para ser um canal aqui, a extensão do poder dEle, primeiro Ele vai transformar você, depois Ele vai transformar todos à sua volta. Escuta, irmão, quando nós estivermos no céu, eu sei que eu vou encontrar esse homem. Quando você estiver no céu, você vai encontrar pessoas que você não falou um A, mas elas viram o dunamis de Deus em você. Quando você chegar ao céu, você não vai encontrar bens, você não vai encontrar riquezas, você vai encontrar pessoas, irmãos. Você vai encontrar vidas. Você vai encontrar pessoas que vão vir te abraçar tão forte e vão te agradecer. Obrigado pelo que você fez. Aquele dia eu estava assim, e você passou com a sua alegria na minha rua, com a sua felicidade na minha rua, e eu senti o poder de Deus. E depois daquele momento eu falei: eu preciso disso. É isso que Deus quer fazer, irmãos, transformar a nossa geração. Mas Deus usa pessoas, e Ele quer usar você. Então nessa noite, irmãos, se entregue por completo. Se tem algo que estava impedindo o Senhor de usar você com muito mais poder, remova isso nessa noite. Se você ainda não tem uma aliança com Cristo, faça nessa noite, porque é você que o Senhor vai usar. Se você se afastou, volte para Ele nessa noite, porque o Senhor está contando com você. Deus vai te usar, irmão. A nossa geração é uma geração que vai experimentar o poder de Deus, mas é o verdadeiro poder de Deus, irmãos. Nós vamos ver o nosso país em chamas, mas é na chama do Espírito. Nós vamos transformar essa geração. Nós vamos transformar vidas como Jesus transformou dessa mulher, porque o mesmo Espírito que estava nele está em nós. Jesus disse: vocês farão as mesmas obras. Não, vocês farão obras ainda maiores. Essa promessa é universal. Essa é a promessa para todos aqueles que estão dispostos a serem instrumentos de Deus, meu irmão. Fica com essa palavra. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.